para voltar pro mercado de trabalho, acho que seria interessante uma coisa. Tu tava falando sobre se sentir. A gente tava falando, né, sobre essa questão de se sentir confortável nos outros espaços, se sentir confortável na internet, que o homem branco cis hétero se sente mais confortável andando na rua e tal. Isso eu acho interessante fazer um paralelo com um movimento que eu tenho documentado no meu canal, que o que a maioria das pessoas que não são do trabalho no campo da TI devem conhecer como o movimento dos gamers que reclamam que tudo é lacração, que todos os protagonistas agora são gay, é uma mulher e tal, são racializados, né? O desconforto que os gamers sentem é um desconforto muito pequeno, mas é aquele desconforto de assim, ok, talvez esse lugar não seja 100% adaptado para mim e para minha narrativa. E isso existe no campo da TI, e é um movimento que eu tenho prestado muita atenção, porque eu trago notícias no canal, eu comento, que é, por exemplo, a reclamação de que eles chamam de DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. Que no final é um pouco disso que a gente está falando. E eu acho que seria legal eu adoro, né, conversar sobre isso e como eu acho que é um exagero das profissionais que já estão nessas posições, assim, geralmente vai ser o homem cis branco hétero, mas nem sempre, às vezes tu vai ter, né, talvez uma mulher ali, talvez até uma, uma pessoa homossexual que não entende a interseccionalidade das pautas, que eu acho que é interessante porque para mim existe um movimento de botar a culpa nessas coisas para problemas que tem na área, porque a área é muito problemática, gente. As pessoas têm burnout na área, que nem eu disse, as empresas às vezes não priorizam as necessidades da pessoa, não priorizam a necessidade, talvez, do produto de ter mais segurança, e daí isso vai estourar lá na frente em alguns profissionais que vão sofrer com aquilo ali. E eu acho que tem um movimento, não sei se tu vê isso também, né? Eu queria conversar um pouco sobre isso, de se colocar a culpa de, por exemplo, olha só, falhou porque estão contratando muita diversidade e não profissionais capacitados, entre aspas. E daí esses capacitados já vem com o gênero ali, ou, né? Tinha que ser homem branco, não sei o que e tal. É uma coisa que eu tenho visto muito, sabe? Sim. Ah, já vou falar sobre isso, só Ah, sim, comentar um desculpa, pouco falei muita sobre coisa. o Cameca, sobre o Sameca. Não, Aham. normal, acontece. No Sameca eu já passei por atendimento por vários psicólogos e a maioria deles, a primeira pessoa trans e travesti que eles atenderam fui eu, né? Então, realmente, assim, né? Até entre os nossos, né? Até pelo filtro do Sameca, né? Que é um filtro, né? É um filtro Claro. político, né? Nós temos essa dificuldade realmente de nós estarmos lá, né, estarmos presentes, né, nossos corpos serem atendidos e serem compreendidos, né, normalmente, assim, eu que ensino os psicólogos sobre muito da minha vivência, sobre muito da minha história, né, e é uma troca, né, extremamente importante, né, justamente, né, a gente que está, né, neste campo crítico, né, que tem que ser, acima de tudo, crítico, né, nós temos que ouvir as pessoas, nós temos que entender as outras realidades, né, não só nossa, né, não ficar no campo das ideias, porque senão a gente vira, primeiro, idealista, né, e segundo, né, para mim, assim, né, um negócio que me incomoda muito e que daí, em parte, talvez eu entenda um pouco, né, de quem fala de algumas identidades postas, assim, é da despolitização, né? Quando a gente fala simplesmente, tem que ter uma pessoa trans aqui. Mas quem que é essa pessoa trans? Ela sabe do que ela está falando? Ela tem estudo? Ela tem uma vivência? Ela é de direita, de extrema direita? Ela é marxista? Qual que é a bagagem que essa pessoa traz? Porque identidade por identidade, aí nós estamos lascados, né? E daí entra em muito, né? Tipo, tem duas criadoras de conteúdo que são mulheres trans. As duas basicamente falam que não são mulheres trans, que são mulheres, porque quando vêm elas nuas, elas são mulheres, sabe? E daí entra num negócio extremamente transmedicalista, né, de entender que só é mulher trans quando se faz uma cirurgia, né, quando está dentro de todos os estereótipos possíveis de mulheridade, que o feminismo em muito tenta combater, e eu acho extremamente importante a gente trazer isso também para o feminismo trans, né? Porque senão, né, eu só vou ser respeitada quando eu tenho cabelo longo. Eu cortei meu cabelo justamente enquanto um protesto, sabe? Porque eu não tenho que ser o que os outros querem que eu seja. Eu tenho que ser eu.
Eu tenho que ser feliz com o meu corpo, eu tenho que ser feliz da minha forma, né? E isso é um campo, assim, muito difícil, né, até porque, né, quando nós falamos, né, de uma classe de população, né, que 90% está na prostituição, a gente infelizmente fala numa disputa por clientes, a gente fala da pessoa ser respeitada em né, naquela situação e tendo que se adequar, enfim, algo muito delicado. E daí a gente tem que ver justamente em toda essa minuciosidade, né? E como nós fazemos isso? Por base do diálogo, por base, né, de se colocar no lugar do próximo, por base de realmente correr atrás da informação, né? Porque se a gente cai num identitarismo, né, de fato, né, um negócio extremamente vazio, né, e a gente não tenta avançar, né, e às vezes a gente se resumir apenas à nossa identidade, eu não, sabe, eu sou mulher trans travesti, mas eu sou muito mais do que isso. Ah, sou pessoa com deficiência também, sim, mas também sou muito mais do que isso, né, a gente tem múltiplas qualidades, também múltiplos defeitos, porque ninguém é perfeito, né, e a gente tem que lidar justamente com toda essa complexidade, né? É algo até que eu percebi em muito, né? Quando eu falo de transgeneridade, meus vídeos bombam. Porque é isso que o YouTube quer de mim. O YouTube quer que eu só fale disso. Eu não vou falar só disso. Não vou. Não vou. Eu vou falar do que eu quiser falar. E claro, isso tem consequências, né? E as consequências não são muito legais. E eu acredito que eu perdi o ponto do que você tinha perguntado, Lucas. Não, eu Não, porque respondi? não, a gente pode continuar, acho, porque na realidade é muito legal o negócio da. Que tu tá falando que, assim, representatividade por representatividade realmente é muito ruim, pode ser até danoso, né? Eu sempre penso no MBL, por exemplo, eles têm, principalmente com pessoas pretas no MBL, eles têm feito muito isso. Eles estão criando influenciadores que basicamente denunciam qualquer tipo de avanço de direitos das pessoas negras, né? E dizem, mas eu sou. Então eu falo com propriedade. Que propriedade, sabe? Tu é Pois sabe, é. tu tá falando tudo que um cara branco preconceituoso falaria, porém você. Então tem isso. Mas o que eu acho que é interessante, e inclusive daí depois tem uma outra coisa que dá pra expandir, que é exatamente o mal que a má representatividade faz também, é de quando as pessoas, por exemplo, as pessoas na área dizem, olha só, colocaram essa pessoa ali apenas por essa identidade e não por ser uma pessoa técnica. Se realmente foi feito isso, que às vezes, enfim, pode ser que seja feito, não acho que é a regra, isso é muito ruim, né? Mas geralmente, o que eu tava querendo chegar, pra mim existe uma resistência à diversidade, equidade e inclusão, que inclusive ela é, enfim, é irracional, assim, mas que nem o fascismo, o racismo também é irracional, porque se a gente bota os fatos na mesa, se a gente sabe, não existe porquê ser racista, ser preconceituoso. Mas são coisas que, enfim, são sociais, são construídas, elas são inculcadas na gente, né? Eu não sou uma pessoa perfeita que não tem nenhum preconceito, não tem como, né? A gente tá sempre tentando aprender, então são irracionais. Mas vou dar um exemplo pra gente falar, tá? Lembra do caso do CrowdStrike? Não sei se tu lembra disso, foi esse ano. Eu Pelo vou nome explicar aqui. não, mas pode falar. Foi basicamente assim: deu um problema num software de segurança, que era como se fosse tipo meio que um antivírus dessa empresa CrowdStrike. O nome era CrowdStrike alguma coisa. E daí, por causa disso, vários aeroportos pararam, hospitais pararam, foi uma atualização inválida, sabe? E para mim era bem óbvio que assim isso tem muito a ver com como o mercado às vezes quer correr para entregar os produtos, negligenciar a segurança, uma coisa que eu estava falando antes, os profissionais às vezes são muito pouca gente trabalhando em coisas muito importantes, as pessoas estão de burnout, todas essas coisas, sabe? Só que se criou uma narrativa de que é porque agora as empresas contratam apenas baseados na diversidade, e isso nunca aconteceria se fosse o mercado. E, gente, não é. Isso é irracional, sabe? Mas o que que eu me interessa, eu tenho visto esse movimento. Isso é um movimento reacionário dentro da área da TI para meio que tentar proteger, sabe? Pessoas que nem eu, que estão ali na minha posição e tal, e que são homem cis hétero branco, é uma maneira de se proteger, sabe? E eu acho isso é o que tu estava falando um pouco. É o movimento do fascismo dentro da sociedade, que assim, nós conseguimos ver que tem algo errado. O próprio, mesmo tendo todos os privilégios,
temos as frustrações, a área da TI é uma área que tem um índice de burnout absurdo, tem um índice de depressão absurdo perto de outras áreas, e daí a gente diz, pô, tá errado. E a gente vê as empresas ganhando rios de dinheiro, né? As empresas top 10 do mundo são de TI. E a gente, pô, tem algo errado. E daí existe esse movimento para dizer, é diversidade e inclusão, sabe? Era isso que eu tava tentando fazer. Conversar um pouco, não sei o que tu acha sobre isso, sabe? Sim, não, isso que você está falando é fenomenal, né? Infelizmente, eu te falo, tá? Eu tive medo real, assim, tipo, eu me destaquei lá no bootcamp lá da Microsoft, minha nota média foi 9,5, tá? Não foi, a Bruninha tirou 6 e se destacou. Não, eu tirei nota máxima no bagulho, porque era muito difícil, um curso intensivo pra caramba de técnico em analista de tecnologia nuvem e IA, sabe? Eu me de estudar, porque eu sabia que era uma oportunidade da minha vida, sabe? Pensando em toda a minha trajetória, que é uma trajetória sofrida, né, em questão de mercado de trabalho, eu precisava muito me destacar. E daí me veio esse medo, né? Pensando, meu Deus do céu, vão achar, né, que só conseguiu por causa disso. Pô, eu tenho faculdade, 2 cursos técnicos, tenho um livro, tenho trabalho de divulgação científica aqui no YouTube, tenho meu podcast. Nossa, eu tenho muita coisa, gente, sabe? Mas infelizmente, né, para a pessoa preconceituosa, nada disso importa. O que importa é, meu Deus do céu, uma travesti foi destaque, olha só a lactação, né? Não é nem, nem lacração, é lactação, né? E daí o pessoal realmente se assusta, né? O pessoal tem medo, porque o pessoal não nos conhece, né? Entrem muito no que eu estava falando, né? No filtro do Sameca, os psicólogos nunca atenderam pessoas trans e travestis, pelo menos, né, Sim. dos que me atenderam, né? Então, quando a gente vai para um campo realmente de pessoas reacionárias, isso piora muito, porque a gente é demonizada, a gente assim, até desculpa o termo, né? A gente é puta, a gente é vagabunda, a gente é tudo que existe de pior na humanidade. Alguém quer entender por que a gente está nessa situação? Alguém quer entender que a gente é expulsa das nossas casas e a gente não tem oportunidade de trabalho né, no mercado formal, né? 4% só de nós trabalhando? Será que é porque a gente quer? Será, né? Quem que chega até a gente perguntando, né? Como que a gente chegou até aqui, né? E realmente, assim, é muito delicado. Na formação que eu estou tendo na Accenture, né, eu estou em treinamento por eles ainda não comecei efetivamente a trabalhar, né, ainda vou ser, né, alocada dentro da empresa, né, e tudo mais. Neste treinamento, né, que é justamente para pessoas com deficiência, a gente chega em conclusões diárias lá dentro de que a diversidade é extremamente rica e a gente consegue ver outras possibilidades, né? Se todo mundo pensasse igual, a gente não teria a minha perspectiva que te traz informação e a sua que me traz informação também, né? É uma troca riquíssima. Tanto uma das trocas mais ricas que eu tive até hoje, assim, que me encheu os olhos, né? Eu sou pessoa gaga desde criança, né? E eu tenho a minha perspectiva, e quando uma amiga minha, né, que namora uma pessoa surda, né, disse para mim que o corpo gagueja, né, a gagueira não é só falado, a gente tem tique. E daí a namorada dela vê que ela tá gaguejando, não ouvindo, mas vendo chiques, vendo o corpo, se ela tá de lado, se ela tá de costas. E isso para mim assim me trouxe uma outra perspectiva sobre a gagueira, né? Algo que a gente pensa que é só a fala é corpo. O corpo gagueja, né? E quão rico isso é, né? Quão rico é a gente explorar essas múltiplas possibilidades, essas múltiplas interpretações, né? E a gente, né? Com isso a gente cresce enquanto humanidade, né? A gente, pô, tipo, a gente tá aqui para aprender, né? Quando a pessoa se fecha e acha que ela sabe tudo sobre tudo, lascou-se, né? Eu poderia estar aqui falando sobre TI sem te chamar, Lucas, mas daí eu entendo, pô, tem muita gente muito mais capacitada do que eu em muitas áreas. Eu quero essa troca. Eu quero, sabe? Eu quero aprender. A gente está aqui para isso,
né? Eu não vou chamar ninguém aqui no meu podcast para falar: "Eu sei tudo, eu sei mais do que você". Não, eu tô aqui para aprender, justamente, né? E eu acho que as pessoas têm que se colocar nessa posição mais de humildade, né? O que é muito difícil, né? Numa sociedade patriarcal, machista, racista, né? Quando a gente vê uma pessoa de identidade marginalizada se impondo e falando sobre si, e talvez sabendo mais do que você, aí entra um choque, né, entra um pânico, tipo: "Não, mas como Sim. assim? Eu sou privilegiado, eu tive todos os acessos, era para você estar lá na prostituição, como assim você sabe mais do que eu em alguma coisa?", né. E daí é muito triste, né, neste mundo, né, do individualismo, né, em que a gente não se enxerga enquanto sociedade, né, enquanto coletivo, infelizmente, quem perde são justamente as identidades marginalizadas, porque, por um lado, a pessoa te ataca, né, tentando, né, como, né, um pressuposto que: "Ah, você não sabe do que você está falando, porque você só tem o ensino fundamental". E daí quando você vem com todas as cartadas, né: "Não, eu tenho faculdade, eu tenho um livro publicado, não sei o quê", a pessoa vai continuar fugindo, né, entra naquilo que você falou, né, a pessoa tenta justificar, mas não tem justificativa. Irracionalmente, é. É só o ódio, é só a incompreensão, né, e a gente tem que mudar isso, né. Tanto eu, né, só para fechar, né, do que eu estou falando, né, eu tenho este podcast, né, e quero fazer essa troca com diferentes pessoas de diferentes áreas, justamente para as pessoas me conhecerem, para as pessoas conhecerem outras realidades, né, porque infelizmente, às vezes, né, eu falando só sobre transgeneridade, eu vou estar falando para minha bolha, né. Eu quero que as pessoas normalizem as nossas existências, né, e que elas saibam que tá tudo bem, né, tá tudo bem se a pessoa for trans e travesti. O que a gente não pode fazer é deixar essa pessoa na vulnerabilidade só porque a gente não gosta da identidade dela, né, e a partir daí, né, que a gente sofre, a partir daí que a gente tem os nossos índices de marginalidade, né, não é porque a gente quer, é porque a gente é jogada enquanto, né, dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa para essa marginalização, né. E até eu gostei, pá, tem várias coisas que eu queria falar aqui. Saiu o gaúcho, bah! É, uma das coisas que foi a maior surpresa de fazer meu canal, e tu vai ver porque tem uma conexão com isso que eu tava falando, é que o meu objetivo inicial era assim, ok, eu estou me politizando, estou me radicalizando na política e eu sei falar sobre tecnologia. Então vamos tentar politizar o campo da tecnologia. Eu quero chamar pessoas da tecnologia para prestar atenção nessas questões políticas. Eu consegui, de certa forma, isso. É um movimento, eu acho que não tem a ver com o canal, mas que tem se politizado, todas as parcelas, né, de trabalhadores têm se politizado mais. Porém, uma coisa que eu não esperava e que eu acho que tive mais sucesso foi interessar pessoas que já eram politizadas, né, e do campo da esquerda na tecnologia. E isso também foi muito positivo, porque tem pessoas que olham, essas coisas de computador aí, não quero aprender, é muito complicado. Tem sempre aquele papo que eu não gosto muito quando as pessoas falam que, isso aí é muita matemática. E tipo, gente, eu não estou fazendo matemática, sabe? Eu estou digitando texto, conversando com pessoas e tal. Às vezes eu preciso de uma calculadora. Enfim, eu estudei bastante matemática, mas enfim. E daí eu consegui fazer pessoas, muitas vezes as pessoas chegaram nos comentários, que me encontraram e disseram, não sou da área, mas adoro ver os vídeos. Por que que eu acho que aconteceu isso? Que eu fiz sem querer. E agora eu tenho tentado mais ativamente fazer. Eu estou pegando uma coisa que aconteceu na tecnologia e tô mostrando para vocês como é que isso se relaciona com outros aspectos dessa vida, com a política, com, enfim, as pautas por exemplo, as pautas das pessoas trans, as pautas das pessoas negras, como a tecnologia pode potencializar o racismo. E daí a gente conversa sobre isso. E daí as pessoas que se interessam por racismo, elas, ok, mas agora eu quero entender essas tecnologias, agora, e daí isso tem ajudado a inserir na tecnologia, de certa forma, algumas pessoas, assim, enfim, é uma coisa que eu notei. E eu acho que é interessante, tem falado do teu conteúdo, tu disse, quero diversificar. Eu acho que aí talvez esteja o cerne de começar a fazer isso, pegar pautas que tu domina e que tu acha que tem de interesse no teu canal, né? E tentar fazer essa ponte para as pessoas entenderem, porque isso funcionou pro canal, eu descobri sem querer, né? E, enfim, isso é uma das coisas que eu pensei. E outra que eu acho que
tu explicou uma das coisas que eu tava tentando articular aqui antes. A diversidade que seria vazia, né? Eu tô fazendo aspas aqui, seria quase essa diversidade da gente dizer, ok, temos uma mulher trans aqui. E daí ela falar o discurso ou repetir a experiência de uma mulher cis, entendeu? Não, ela não trazer a vivência, ou ela, sabe, ela não ter essa perspectiva, porque eu acho que isso acontece às vezes. A pessoa, ok, para chegar nesse lugar, eu preciso me moldar, né, pro que se espera de mim. E eu acho que o mercado de trabalho é esse ambiente difícil. Se a gente, para as pessoas que não são alguma minoria política entenderem, é aquela coisa. Não vou ir, sabe, falar de todos os meus interesses, de todos os joguinhos, de todas as músicas, todo dia no meu emprego. Porque não é isso que as pessoas querem, entendeu? Se espera uma coisa de mim, só que para as pessoas que são minorias políticas, é muito pior, porque se espera um papel delas que diz assim, a tua existência não é exatamente o que a gente queria aqui. Né? Eu acho que isso que é o complicado. Que a representatividade verdadeira é quando a gente consegue colocar isso. E uma coisa que eu gostaria de talvez trazer para o debate agora é que eu acho que um dos problemas, tem muita briga, tu sabe, muita briga dentro do campo da esquerda sobre identitarismo, representatividade, deveria ter ou não, a gente já trouxe algumas vezes isso. E eu acho que um dos... como é que eu posso explicar isso? Um dos problemas que a gente tem, deixa eu ver, é que a gente quer... Putz, eu esqueci. Vai parecer que eu tô querendo. Não é porque eu, porque eu não quero falar, eu literalmente esqueci. Eu tava tentando explicar. Ah, tá, sim.